Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre a causa animal, que serve para promover uma cultura ecológica que defende o valor da lei natural como o equilíbrio de um ecossistema perfeito. A partir desta perspectiva, o movimento de defesa de proteção dos animais é uma corrente que mostra uma nova interpretação dos animais, é uma corrente que mostra uma empatia. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Oi, gente, me chamo Martina Rodrigues, sou advogada e consultora. Nossa convidada de hoje é a primeira parlamentar eleita pela causa animal. Natural de Gravataí, contadora, fez carreira como auditora de empresa estatal. Bem-vinda ao programa, vereadora Lourdes Sprenger. Agradeço o convite, ainda mais que vamos falar um pouco mais da causa animal em Porto Alegre e em outros municípios que a gente tem convivência. Que bom. Vereador, em pleno século XXI, presenciamos diariamente verdadeiros absurdos contra os animais, maltratos e até abandonos em via pública que nos deixam perplexos. Como conscientizar as pessoas para evitar essas atrocidades? O que nós temos enfrentado é uma dificuldade do gestor público entender que é necessário campanhas de conscientização, é necessário, mesmo que já tenham lei aprovada, implementar nas escolas a educação ambiental. E o que se faz? Nós fizemos as nossas campanhas, né, conscientizando de que o abandono, além do animal sofrer, promove acidentes, adoece, pode se transformar num cão agressivo. Tem as leis hoje, a lei federal, a lei chamada Lei Sanção, que hoje não é mais só ir numa delegacia, dar o seu depoimento, esclarece ali o que houve. Hoje nós temos essa lei, que é a Lei Sanção, ela dá reclusão, regime fechado, né? E hoje mesmo eu recebi da 15ª Delegacia um caso que foram presos, o casal está preso por maus tratos a um animal. Então, é muito mais, a legislação é muito mais comprometedora para quem promove maus tratos. E, a partir daí, se educa também. Se educa pela polícia, se educa pela prisão, tem as multas, mas, às vezes, há dificuldades de cobrar. Mas, certamente, a campanha de conscientização ainda eu acredito que ajuda muito. E nós temos feito. Hoje, a família, né, que tem o animal como membro da família, chama-se a família multiespécie hoje, a maioria cuida. Mas temos esses excessos, né, que nos comove muito. E também, hoje, aonde tu vai colocar tantos animais abandonados? Tu tem que pagar e não há recursos, né? E os municípios que não tomaram essa iniciativa do controle populacional vão ter muitos mais problemas do que já tem hoje, porque a procriação é muito rápida, né? E a castração ainda é a saída, porque eu penso assim, Zimmermann, a lei da oferta e da procura. Quanto menos animais, mais fácil vamos reencaminhar. Então, a gente luta neste controle populacional. Cada animal castrado, em média, 32 deixam de nascer durante o ano. Olha que maravilha. Então, a gente luta por isso. Não é algo assim que não se tenha uma percepção de que é uma questão de saúde pública, que tem as zoonoses ainda. Né? Considerando a sua fala, né, a Holanda realizou um programa nacional para conter a sua população de cachorros, incluindo acolhimento, castração e incentivo à adoção. E conseguiu. Hoje é o primeiro país a não ter mais cachorros na rua, né? Recentemente, a prefeitura aqui de Porto Alegre, por meio do Gabinete da Causa Animal, disponibilizou 1.000 castrações, né, de pets. Porto Alegre pode ser considerado um exemplo para o Brasil? Sim. Sobre a Holanda, tem essa notícia já mais antiga e foi, eu acredito que, renovada. O que acontece? Não só lá em Nova York também. Eles resgatam o animal e levam para um canil.
Sim. Então, tu não vai ter animal na rua. Se tu não adotar, não doar, o canil não doar, ele tem um prazo de vivência no local e vem a eutanásia. Sim. Isso para nós foi uma luta em Porto Alegre. Em 2006, a gente aprovou o fim da eutanásia, que era uma política nacional. Sim. Matar para eliminar a superpopulação. Só que a procriação é muito mais rápida. Então, a Holanda não tem realmente animal na rua, mas tem o resgate. E aí, Sim. o que fazem certas ONGs de alguns países vizinhos vão lá e buscam os animais para evitar a eutanásia. Claro. Então, essa notícia saiu, mas no meio da notícia do Fantástico, ainda a pessoa diz, adotaram para não ser eutanasiado. Se vocês prestarem atenção, foi muito rápida essa informação. Sim. Como eu já tenho até por escrito isso aí, eu busquei essa informação, fiquei fascinada. Na época, um tempo atrás, antes da pandemia, como não tem animal? O que eles fizeram? E não tem essa informação de que não tem animal na rua porque houve a conscientização e a adoção. Ainda tem nos canis de lá. Sim. Porto Alegre não é de hoje. São mais de 20 anos que nós viemos lutando, nós fazíamos parte de todo esse movimento da causa animal que se agregou ao resto do país. Uhum. Por e-mails, na época eram e-mails, não Sim. tínhamos toda essa tecnologia. E nós fomos conquistando no governo Fogaça, se conseguiu essa lei em 2006, também conseguimos a lei da retirada das carroças, e nós fomos evoluindo, tivemos um setor pequeno. E aí tínhamos um fórum também de debates ligado à Comissão de Saúde e Meio Ambiente da Câmara, e nós, como ativistas, participávamos. Toda essa conquista hoje é uma luta de muitos anos. Tu não consegue convencer uma gestão pública das necessidades em um ano. Então, nós estamos muito satisfeitas com a continuidade e que este governo hoje está implantado 4 programas. Veio das nossas campanhas políticas, que é a clínica conveniada, que vai castrar mais de 10 mil animais. Lá na Lomba do Pinheiro tem uma clínica ampla, que era para ser um hospital, mas não é. Lá eles castram em torno de 10 mil animais ano, contratualizado. Tem também um trabalho de periferia, que é uma unidade móvel que vai nos locais, escolhe as regiões, se cadastra antes pela subprefeitura do bairro, e tu tens esse atendimento na periferia. Só que nós temos 800 vilas, então, aproximadamente. Então, tu não consegue atender, mas já é um avanço. E o 4º programa que está entrando é novamente a unidade móvel, só que essa é uma nova unidade, foi doada com recursos federais para a Prefeitura de Porto Alegre. Eu vejo assim, eu acho que Porto Alegre é um exemplo para o país. Veja bem, a lei de retirada das carroças com inclusão social foi a primeira do país. Sim. A lei de fim da eutanásia, controle populacional, era o programa para animais domésticos, foi aprovado antes de São Paulo, que era uma capital que estava bem à nossa frente em muitas outras questões. Então, eu acho que nós, com a nossa luta, se conseguiu muito ser a primeira capital a fazer. É a primeira capital que tem um número significativo. Eu aprovei 80 mil castrações na Câmara. Não foi 100 mil, porque tu tem que viabilizar isto. Claro. E tu não consegue. Veja bem, a clínica lá da Lomba do Pinheiro, que é da prefeitura, ela vai até 10 mil. E eu queria 100 mil. Pois eu ia lhe perguntar isso. Esse número de castrações é somente Porto Alegre ou, de repente, o pessoal das cidades próximas trazem, aproveitando, de repente, que a prefeitura deles é omissa no assunto? Tem casos que hoje está muito controlado, pede atestado de residência, o registro no NIS, até uns 3 salários mínimos, mas sempre tem aquela pessoa que pode, né, dar um jeitinho. Mas acontece que nós temos assim essa oferta de castração bem ampla, pelo 156, o da periferia, que é pela a inscrição pessoal, né,
pelas subprefeituras. E qual é a ideia? Nós chegar a 80 mil ano que vem. Veja bem, as pessoas têm que entender, resgatar é importante, é uma das partes da causa animal. Claro. Mas nós não queremos ficar a vida inteira fazendo isso. Então, nós queremos diminuir esses nascimentos. E se nós fechar 80 mil ano que vem, vão deixar de nascer aproximadamente 2,5 milhões de animais. Nossa. Então, assim, isso a gente tem que mostrar para as pessoas. E Sim. recurso tem, a prefeitura tem um bom orçamento, e nós temos emendas impositivas na Câmara, que eu também repasso para auxiliar nestes programas. Essas ONGs também. Sim, as ONGs também fazem a sua parte. Elas também têm a veterinária que faz lá a baixo custo. Eu estou falando só a prefeitura, mas tem muita gente fazendo esse trabalho e quem pode pagar vai na clínica também faz a castração. Eu acho que hoje a gente pode dizer que Porto Alegre está sendo um exemplo para o interior, porque daqui é que sai, o pessoal visualiza muito o que é feito na capital. E o interior está nessa luta. Os outros vereadores também da causa animal, eles estão trabalhando para isso. Né? Funciona quase como um espelho para o interior. É verdade. É como Porto Alegre é como um espelho. É. E as coisas vão evoluindo. Hoje, a nível nacional, a gente, se não está no orçamento, né, Zimmermann, tu sabe bem, como é que tu vai reivindicar para o prefeito? O prefeito não vai fazer uma suplementação para animais, tendo as crianças, tendo outros problemas sociais. Então, tu tem que lutar para entrar no orçamento via Câmara. Sim. E isso a gente aprendeu, tu vai participando e aprendendo. Hoje, a nível nacional, também está tendo uma luta grande para entrar no orçamento nacional animais, que não tenham esse orçamento. Porque daí resolve o problema, né? Deixa de Pelo ficar menos tem. ser paliativo, né? E aí o pessoal desvia o recurso que era para as crianças. Mas vem cá, Não. quanto é que é o faturamento de medicamentos, ração, apetrechos, clínicas, emprego, né, que gera? Sim. Onde é que vai os impostos, né? Sim. Vai para a vala comum. Aí, quando tu vai defender os animais, não, os animais estão dentro, o imposto está ajudando também os humanos, então vão dar um pouquinho para os animais, Claro. né? Tá certo. É isso. Vereadora, entre outras comissões e frentes parlamentares, a senhora lidera a Frente Parlamentar Porto Alegre Sem Maus Tratos para Animais. Que ações desta frente desenvolve e pode as pessoas comuns se integrarem a este... Quando eu me candidatei, a Proteção Animal disse, quando tu voltar, vamos criar novamente o fórum. O fórum ele terminou em 2008 na Câmara. E aí, eu chegando lá, vi que tinha algo formal, que era a frente parlamentar. Então, eu tive que criar com alguma denominação. O que era o nosso maior problema? É os maus tratos, é o abandono, é não ter para onde levar os animais. Então, nós criamos esta frente. Na época, eram 12 vereadores que se inscreviam para poder formar uma frente. Então, nós fizemos seminários, nós fizemos reuniões, nós fizemos, eventualmente, nós estamos num bairro, numa praça, com o nosso stand, conscientizando. Nós fizemos uma campanha de microchipagem também. Todas as pessoas que nos visitavam e que quisessem microchipar, a gente escrevia e tinha uma clínica que fazia, que a microchipagem também é importante para identificar o animal e seu tutor. Nós fizemos várias ações e cada ação que se faz, nós convidamos quem está no cadastro. Então, é importante que as pessoas entrem lá no nosso Facebook, no nosso site também. Nós temos o Instagram, que sempre a gente noticia, tal dia tem tal reunião. Então, nós fizemos um evento nacional, nós fizemos também campanhas em outras cidades, sempre pela frente parlamentar. E também ela criou projetos, ouvindo essas pessoas, tu vai criando projetos, porque vem as necessidades, aí tu vê que não está ali na lei e você vai criando. Então, a frente é uma das formalidades para poder fazer convites, para discutir um projeto, né? Então, a gente fez muito também. Eu tenho a frente do Pacto Federativo, que a gente criou para discutir essa mudança, que ainda continua nessa polêmica. Aí a gente deu uma parada para ver para onde vai, quando nós começar a discutir, já está mais concreto, né? É isso aí. Agora, um momento de recado para a nossa audiência. Vocês que estão assistindo o nosso podcast pela primeira vez, temos um sorteio, que será no dia 18 de setembro, durante a Semana Farroupilha.
Então, para você concorrer a um kit de facas Dom Cássio Selaimen, modelo assador, tamanho 7,5, 9 e 11 polegadas, você precisa ser residente no Brasil, ser inscrito no canal, ser inscrito oculto nos comentários, colocar seu nome por extenso e curtir. Ser ainda seguidor nas nossas mídias sociais, ou Instagram ou Facebook. E agora um pedido, se você tem interesse que o nosso canal continue atingindo o maior número de pessoas, na telinha vai passar o nosso QR Code. Vereadora, quais os projetos que a senhora fez que mais lhe marcaram? Olha, nós fizemos um projeto que justamente fala do controle populacional. Nós também fizemos um projeto que toda doação ela deve ter um termo de responsabilidade, justamente para facilitar tudo o outro, ver que o animal ficou numa situação pior. Você tem aquele termo que dá as orientações para o novo tutor e você pode buscar o animal com mais facilidade. Nós temos também um projeto, Zimmermann, que é desta área da construção, que nós enfrentávamos. Cada empreendimento chega lá e tem os animais domésticos. Os silvestres, existe a bióloga da própria empresa, de grandes empreendimentos, que já faz todo aquele levantamento. Mas chega lá no 4º distrito, uma imensa de uma obra, 60 gatos contra o muro, que era o tratado pela vizinhança. E o que a empresa vai fazer? E aí, o problema é que vai no Ministério Público, o Ministério Público manda para a obra até tu remanejar. E assim foi. No Menino Deus também tinha uma casa antiga Só e lá abandona, dentro né? tinha uns 30 gatos, porque vai procriando e a vizinhança alimenta, tem amor àqueles animais. Hoje está mais fácil a castração, né? Então, o que nós íamos fazer? Negociando administrativamente. Tem esse grande empreendimento, eles pararam a obra de sexta até quarta-feira, para nós reencaminhar esses animais, nós que eu digo a proteção animal. Sim. Aí eles fecharam uma parte da área para as máquinas não chegar até fazer esse remanejamento. Aí construíram um gatil no local, até essas pessoas conseguirem ir doando. Ficou 6 meses essa situação. Então, cria um grande problema. Então, eu aprovei uma lei, juntamente com outro vereador, o vereador Binzeli, que é para todo empreendimento onde tem animais tem que ter já registrado onde vai dar o licenciamento, quantos animais domésticos tem. Às vezes tem cães, né? E eu achei importante porque elimina um pouco mais dos nossos problemas, né? E foi um avanço, porque isso aí ficou registrado, não tem mais o que tu ir discutir em Ministério Público, está ali. A SMAMUS, no caso, SMAMUS, libera com este levantamento, né? Nós fizemos o observatório também, que foi um levantamento que se fez com as áreas de maior repercussão de crimes junto com a polícia, e a gente constatou que lá eram as áreas também que tinham maior reclamação no 156 de maus tratos. E veio fechar, que a gente já sabe, que tem um estudo que todos serial killers ou aquela criança que foi criada com violência, ela se torna um violento em potencial e maltrata os animais. Então, foi bem importante isso aí. E são mais de quase 60 leis. E aí nós fomos fechando, né? Toda a denúncia que tu tens, por exemplo, um adestrador que use a coleira de choque para adestrar o animal, eu descobri isso aí. Qualquer leigo pegava e começava a dar choque. Aí o animal cria vários traumas. Também aprovei lei. Rinhas. Você pega, dá o flagrante na rinha e o que faz com os galos? Incinera. Mas o que é isso? Tu está buscando bem-estar, vai incinerar. Porto Alegre não incinera. Mas daí, vereador, o que vai fazer? É um problema de gestão pública, de política pública. Alguém vai se responsabilizar pelos galos de rinha. A senhora tem que ter uma saúde psicológica para enfrentar isso. Eu não sei se eu conseguiria. Não, tem muita situação. Tem agora, não foi aqui, né? Mas rinhas de pitbull é muito triste. Não, essa eu acho que é o que tem de mais violento, é a rinha de cães, além da de galos também. E eu vejo que as pessoas devem ter alguma desvio, né? Não, tem que ter. Para ver aquele tipo de luta que tem muito dinheiro. E Sim. tem várias outras leis.
que a gente aprovou no município, e hoje a Lei 694 de 2012 é o nosso guia para quem quiser fazer alguma coisa. Todas essas leis que a gente aprovou alterou essa lei, e é de acordo com a necessidade. Tem a necessidade, eu digo, mas isso aqui tem que alterar, vamos aprovar a lei. São várias, são muitas leis que eu aprovei. E aquele vizinho que deixa o cachorro preso numa coleira ali, fica o dia inteiro latindo, é maus tratos, né? Assim, quando se entra na justiça porque a pessoa não dorme por causa de latido de animais, o que a justiça tem dado mais? O horário da sesta tem que ser preservado após as 9 da noite. Então, o animal que está assim, numa corrente, nós seguimos as 5 liberdades. Ele não pode sentir fome, sentir dor, frio, calor, lugar anti-higiênico. Isso tudo é maus tratos. Isso denuncia no 156. A Guarda Municipal foi também, isso aí você falou em leis. Eu ampliei as atividades da Guarda porque ela pode dar flagrante maus tratos. E antes ela tinha um limite. Então, eu ampliei isso aí e também passei em recurso um drone para eles. Não abriu a porta, tu passa o drone e vê que mal. E já está valendo o drone. Já está. Eles compraram que outros, maravilha. Eles gostaram. A Guarda Municipal, a gente tem que valorizar, né? É verdade. E, então, esse caso de maus tratos, faz foto, até gravação, o caso do animal apanhando, e encaminha para um 156. E tem ainda, que daí já é... Tá, mas quando for assim um difícil acesso, por exemplo, pode fazer a denúncia no 156 e aí a Guarda Municipal vai igual. E tem outro detalhe. Porque antes não ia, né? Vai. Se não vai, assim, é porque de janeiro até junho, tinha 700 pedidos. Veja bem, 700 pedidos, tu não tem mão de obra para atender isso de imediato. Então, às vezes, demora. Então, eles priorizam o caso mais gritante para ir na frente. Tem também as 4 delegacias amigas dos animais, que facilita tu fazer um boletim de ocorrência, que ali tem um inspetor que ele já é destinado para isso. Quer dizer, tem o crime contra humanos e esse crime que se resolve com mais rapidez, que exige menos tempo de investigação, vamos dizer assim, para formar um inquérito. Tem as delegacias, uma no Menino Deus, tem a outra que é 15ª ali perto do Carrefour, tem uma na Lomba do Pinheiro e uma recente que ela tem autonomia para usar o selo. A Secretaria da Segurança deu essa autonomia para as delegacias, né? Então, no interior tem também, nos ajuda bastante, agiliza casos graves, né? Então, a gente apela para o delegado, olha. Sim. E aí, o delegado, eles montam uma equipe, Polícia Civil e Guarda Municipal. Que ótimo. Eu tenho educado bastante isso aí, porque... Hoje, veja bem, um casal foi preso. Semana passada teve ali em Viamão também uma criadora que tinha os bichos de raça, tudo em lugar anti-higiênico, com problema de doença de pele. Então, isso a gente se depara quase todo dia, né, com esses problemas. E quando acontece assim, vereadora, nós estávamos numa reunião em Cachoeirinha, vimos voltando ali, passando na frente da Fiergues, um carro na nossa frente parou, e largou um cachorrinho. Até essa aí queria descer, prender o cara, não sei o quê. Eu digo, ele deve estar fazendo xixi, e fui reto. Mas daí fiquei olhando pelo espelhinho, vi que o cara pegou o carro e foi embora. E deixou o bichinho lá, né? Ela tinha razão. O que se pode fazer numa situação dessa? A primeira coisa, se possível, é fotografar a placa. Certo. A placa, a marca do carro, e dá um trabalhinho, mas tem que fazer a denúncia. Esse é delegacia. É que não dava, a gente estava numa via rápida, né? Não tinha como ler. Não tinha como ler. Hoje tem as câmeras, né? Sim. Dá um trabalhinho a mais, mas com as câmeras tu detecta, mas né? Mas isso é um trabalho de polícia, então? Esse é polícia, Vai na delegacia e denuncia. Porque tu vai ligar para a prefeitura, não, isso já envolve um caso bem grave. Sim. Teve um caso em Viamão, que a pessoa eram gente assim, 100 pessoas classe média, um casal. Esse carro também era carro bom, não era? Um casal abandonou o gato nessa região erma, mas tinha um rapaz que ele andava por ali, pegou placa, saiu na 0 hora. Não vi essas pessoas passaram assim um desgaste muito grande. Que bom, né? Porque ele não conseguiu pegar o gato no mato, não conseguiu. Claro. Mas as pessoas responderam porque ele
fez essa prova e denunciou. Mas para que vai abandonar, né? Por que não imagina, doa, né? eu digo assim, hoje tem rede social, vai na clínica, põe um cartazete dizendo que tem para doar, tenta ver um amigo, um vizinho, vai viajar, às vezes os amigos hoje cuidam dos animais para quem vai viajar, né? Não abandone, isso é muito triste. O pior que tem é esse abandono em via, porque o animal fica correndo às vezes atrás do carro. Ele fica correndo atrás do carro e a gente doloroso. não tinha como parar o carro, porque já estava para frente, ia dar um encaixotamento ali, sabe? Não, mas assim, se a gente puder, ou se a gente tiver tempo, denuncie o horário, e aí, numa delegacia amiga dos animais, para eles pesquisarem pelas câmeras, e a pessoa se incomoda muito, dependendo do inquérito que for feito, aí entra a lei sanção. Aí é reclusão. Esse merecia. Até tu te defender, tu tá lá preso. Que bom. Isso aí, é triste, mas é a realidade. Vereadora, a senhora é líder do seu partido na Câmara, é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente, corregedora da Comissão de Ética. Que ações e atividades lhe demandam esses cargos? Vou começar pelo mais difícil, corregedora. A corregedoria são os envolvimentos dos próprios colegas. Sim. E o ano passado teve eleições, então eu considero assim que foi um ambiente muito violento e que sempre teve a comissão de ética, mas tu escolhia os vereadores, né? Formava a comissão e se destituía depois. E nós começamos até a nos preocupar com os próprios colegas, né? Porque era a discussão muito acirrada, pessoas assim de área de segurança, né? E as ofensas estavam ultrapassando os limites. Então foi criada essa comissão. Eu, como trabalhei 20 e poucos anos em auditoria, eu fiz muita sindicância. Então, para mim, pegar um caso lá, eu ia olhar, não ia olhar a pessoa, tanto se fosse da oposição, da base, ou quem quer que seja. E aí eu me candidatei, eu, mais outro colega de vice e o presidente. Fui eleita, tinha outros interessados. Então, eu usei assim o critério muito sério. Se tinha documento, se tinha relevância no desgaste do parlamento, eu encaminhei. Eu encaminhei de todos os lados, né? Claro que não houve notificação, houve pessoas que buscaram assessoria jurídica, né? Mas eu acho que aquilo foi tão producente que deu para a turma vamos dizer, para os vereadores que estavam chegando, uma diferenciação de que o parlamento não é uma faculdade, não é uma campanha de estudante, uma campanha de que tu vai fazer um comício, que tu está no meio dos teus, que tu pode dizer o que tu bem entende. Não é um Grêmio estudantil, né? E um Grêmio, exatamente, isso que eu pensava. Eu acho que as pessoas não pensaram. Não, eles falam o que eles querem, usam umas roupas inapropriadas para o local. E eu pensei assim, e sempre eu dizia, o parlamento, tu tem que ser exemplo, a política está muito desgastada, se tu não dá o exemplo, todos ficam iguais, né? Sim. E aí passamos aquele ano, passou o ano da comissão e veio a segunda eleição, me candidatei. Eu acho que eu agradei à direita e à esquerda, porque eu fui reeleita. Então, eu uso muita imparcialidade. É uma coisa que eu cuido muito para não, não assassinar a reputação de uma pessoa. Porque tem pessoas que acham que isso deve ser feito. Pensa, você se candidatou, você se reelegeu, você teve um momento de acirramento. E tudo isso tem que ser analisado, né? E eu não aceito assim qualquer informação, tem que ser algo documentado. O vídeo mal gravado, que tu não consegue identificar a cena, não dá para te considerar prova, né? Para acusar alguém. E então eu passei por isso. Agora, esse ano, eu digo, termina esse ano, eu não quero mais, porque teve uns casos mais pesados, né? E a gente está ali. E tu vê que, às vezes, as pessoas não vão mudar. É uma formação que tem. E eu digo, vou passar para outra missão. Sobre a liderança. Lá nós somos, hoje, só 3 vereadores, né? O Schirmer, que está licenciado, né?
César Schirmer, eu e o vereador Sequim, e agora entrou o Pablo, que substitui o Schirmer enquanto ele está de secretário. E eu fui a liderança do ano passado, esse ano voltou o Sequim, ele é líder do governo também, e ali são as discussões, né, que vem a proposta e tu tem que decidir em nome dos demais. Então, tem que também ter um cuidado, né, um cuidado com o partido, cuidado com os colegas, né, porque das decisões são todas as lideranças, né, que discutem. E a outra parte é da COSMAN. A Comissão de Saúde e Meio Ambiente, desde ativista, eu sempre participei muito dela por causa do meio ambiente, por causa dos animais, sempre tinha eventos. Eu fui presidente 2 vezes. Depois eu fiquei de vice, e agora o ano que vem eu assumo de novo, porque é um rodízio. Eu gosto dessa comissão, já fiz parte das demais, mas eu gosto muito dessa comissão. Então, ali na comissão permanente, são 6 comissões, ali vem os assuntos das comunidades, as demandas que nós somos demandados, e nós não podemos deixar de agir, como agora o Parque da Harmonia, né? Veio denúncias, então eu digo assim, nós não podemos prevaricar, né? Porque se tu não faz nada, então fizemos uma grande reunião, foi encaminhado, né? Uma comissão externa, veio a documentação que se solicitou, e agora em agosto deverá ter outra reunião. E ali nós buscamos muito a saúde, né? Nós temos muitos problemas na saúde. Que a saúde, se tu colocar todas as consultas em dia, vem todos os exames e vem todas as cirurgias. A gente sabe que essa demanda nunca vai ser 100%. Sim. Não tem, a logística não fecha, os recursos não fecham. E ela também algo, como você disse, a gente sofre muito, porque tu vai na fonte, tu vê o que está acontecendo, a pessoa às vezes 1 ano esperando uma cirurgia, né? Mas a gente faz a nossa parte, né? Sim. Não conseguimos atingir tudo, mas sempre uma decisão nossa, sempre ela agiliza alguma coisa, né? Então é isso. E o que lhe motivou a entrar na política? Foi a causa animal? Ou a causa animal lhe motivou a entrar na política? Desde estudante, eu sempre fui envolvida um pouco com a parte estudantil. Depois, nós tivemos uns movimentos muito fortes em defesa de bairros, lá por 2000, 2002. Teve o auge do meio ambiente, que não era assim, algo tão evidente em ideologia, era a defesa mesmo, né, da preservação do meio ambiente. E ali a gente sempre participou de orçamento participativo, buscava essa participação, e ali a gente foi conhecendo pessoas, e a causa nossa também se fortaleceu, né? Nós éramos um grupo bem forte, de presencial, não é como hoje de rede social. Hoje é rede social, nós não tínhamos isso, nós tínhamos que ir em loco, nós tínhamos que resgatar, nós tínhamos dívidas, né? E aí, em 2012, o meu partido, que é o MDB, e o prefeito atual era o presidente do partido. Ele dizia, eu quero 15 mulheres para concorrer. 15 mulheres. E tu vai concorrer, porque eu estava envolvida com a política de bairro, com os animais, né? Defesa de bairros, né? Sim. E eu digo assim, eu não vou ganhar mesmo, eu vou levar a causa animal. Naquela época nós éramos as Palmira, nós éramos rotuladas, ninguém dava bola. Não é como hoje que é disputado espaço, os partidos colocam representantes. Sim. Eu disse, eu vou perder mesmo. E era na época do mensalão, e eu era auditora. E eu digo, vou botar 2 plataformas. Eu sabia essas coisas por causa de faculdade, né? Uhum. Eu não entendia muito como era concorrer. Eu conhecia a Câmara, assim, lá eu sabia como funcionava. Então, eu botei assim, ó, fiscalização das contas públicas e mais alguma coisa, e a causa animal, 2, 3 coisas. E eu tinha muitos colegas, auditores e contadores, eu fui também conselheira de conselho, eu fui vice-presidente de entidade dos bacharéis, na época, com 4.000 associados. Eu botei aquilo, aí o pessoal no partido, não se usa isso. A tua atribuição já é fiscalização das contas públicas. Não, mas é a minha profissão. Eu vou botar a minha profissão. E eu saí. Era bem tudo muito pouco. Ganhamos folders, ganhamos fotos. Foi tudo organizado assim para as 15 mulheres.
E tem umas histórias, eu vou contar. Claro. Ótimo, tem mais é que Essas contar. histórias das 15 mulheres era assim, nós tínhamos Na nominata do partido para concorrer isso? Isso. Nós tínhamos um motorista para fazer o rodízio. Aí tu passava dos candidatos homens, tinha um carro locado, uma secretária e um comitê, e nós não tínhamos nada. Mas eu tô levando os animais, eu tô indo, Eu né? sempre falo isso, mulheres na política não é nada fácil. Não é. Não. Eu tô levando os animais e tal. Aí eu já tinha né, feito assim, uma visibilidade, né? Uhum. E aí eu cheguei e nós tínhamos assim, como os folders eram poucos, nós fizemos artesanalmente um display que era uma patinha. E essa patinha era colocada em determinados locais. Mas, gente, você sabe como eu ganhei a eleição? Com 90 patinhas. Aí nós fazíamos assim, ó. Como assim 90 patinhas? Eram 90 display dessa altura. Tá. Aí nós botávamos na Ipiranga, botar 15 aqui, 15 no Sarandi, 15 não sei aonde. Tipo, era uma patinha encravada, como se fosse um pirulito. No chão, assim, tudo azulzinho. E eram tudo voluntários. Tudo voluntário. Nós queríamos ter representação, mas nunca... Era o caminho das patinhas. O caminho das patinhas. E aí o casal tal, tu tá lá no IAPI, bota então lá. Né? Era assim nossa comunicação. Que massa. E as pessoas gostavam e roubavam. Foram roubando. Nós acabamos com, acho que umas 60 só. E aí o prefeito, era o Melo candidato a prefeito? Né? Era. Ele ia lá no Extremo Sul. E aí era o dia de nós botar no Extremo Sul. Aí ele liga, vereadora, tá com dinheiro, hein? Tinha até no Extremo Sul. Aí, não, mas só tinha uma, né? Prefeito tem uma patinha. 10 patinhas lá que ia pro lado. Então, assim, essa foi a parte lúdica. Era gostoso, era divertido. Nós não estávamos naquela coisa de Os ganhar. bastidores da vitória é divertido. Só e divertido. nós não tínhamos esse motorista. Aí peguei um dia um motorista. Aí eu e uma outra candidata... vamos desistir, né? Nós já estamos cansadas também, né? Olha, todo mundo... Chega, olha, Mel, nós vamos fazer carta de desistência. Como assim? Vocês pensam o quê? Acabou nominada. Isso é uma campanha política, o que mais nos deu umas boas chamadas de atenção. Aí nós continuamos. Quando faltavam, acho que uma semana, nos chamaram lá, eu acho que vão nos dar alguma coisa a mais, vai ver que... Chegamos lá, tinha assim... O Fortunati era o candidato a prefeito. Isso. E o Melo era o vice. 25 mil folders. Eu tinha conseguido um rapaz a última semana. E tu querendo mais patinha. Eu olhei aquilo ali, bota no carro. As outras... Eu não sei se posso contar, mas muitas vezes... Não nos ajudaram em nada, nós nem vamos distribuir. E eu peguei. E nós saímos por Porto Alegre, por periferia, distribuí todas. Em todos os partidos acontece. Ganhei a eleição. Aí, ó. No susto, eu digo, mas eu como ganhei? Não foi susto. Até pra época, teve uma estratégia, né? E eu digo assim, as patinhas foi uma inovação. E o dinheiro, além dos folders, era assim, 5 mil a minha sogra me emprestou, 5 mil era meu e 5 era do marido. Esse foi meu gasto, tá lá na prestação de contas, mais o que o partido deu, o tempo de TV, os folders, e eu acho que foram os folders da última hora que me ajudaram a buscar votos. Não foram as patinhas. As patinhas deu a visibilidade, mas assim, ó, chegar no eleitor. Não, mas eu acho que de repente, quando pega o folder, essa aqui é a candidata das As patinhas. crianças queriam os folders, foi assim, ó. E aí eu gostei de entrar na política, eu vi que eu podia abrir portas, eu podia aprovar projetos, e a luta continuou, botar recurso. Aí eu comecei a colocar, eu venho dessa área financeira, começar a tentar passar no orçamento. Claro, porque daí garante, e eu né? comecei a mexer nisso aí, né? Sim, eu acho que muito se fez, né? Muito se fez. Então, ano que vem, vai de novo? Vou mais uma, sim, quem tá me ouvindo aqui. Que maravilha. Porque a gente tem outros passos ainda de entrar na área dos silvestres, né? Que a gente está vendo aí, né? O problema dos silvestres que estão vindo para a área urbana. Tem o próprio meio ambiente, né? Tem muitas coisas na área do meio ambiente que a gente ainda tem que lutar bastante. Nós temos agora, que eu não sei se passa esse ano, o plano diretor. Sim. Nós defendemos os bairros, né? Nós fizemos parte daquele grupo antigo. Se eu optei por morar num bairro, se ele é bairro residencial, eu paguei a vida inteira aquele imposto. Eu tenho a minha liberdade. Aí, de repente, me levanta um
um arranha-céu me tira meu sol, e se eu tenho piscina, não posso mais ir para a piscina, vem a umidade na casa. Então, de bairros, a gente, né, luta para ser preservado, tem outras áreas para te desenvolver. Né? Sim, não é só a causa animal, né? Não, tem muitas outras tem coisas. muitas outras coisas. E a gente começa na causa animal, mas quando tu vê, tu não tem como ficar sentado e não entender de educação, não entender lá da ciclovia. Vem projetos para te votar. Então, assim, modéstia à parte, eu sou rápida para... Eu dou uma lida e a gente tem vivência. A gente andou muito na cidade como ativista, a gente conhece a periferia, a gente sabe bem o que é o bairro nobre, o bairro médio, a periferia. Então, a gente vota outras coisas. Então, eu não posso ficar só na causa animal. A gente, terceiro mandato, a gente expandiu muito. Porque muitas vezes uma pessoa que agride um a senhora animal... está no terceiro mandato. Terceiro mandato. E a gente envolveu também, isso é uma questão pessoal, os especiais. Então, nós trabalhamos com as emendas impositivas, com as associações que a gente considera que realizam um bom trabalho. A gente entrou na área da saúde também, de recursos para hospitais. Tem muitos projetos, por exemplo, na PUC tem um projeto que é para os epiléticos, na adolescência, fazer uma cirurgia e eles estão desenvolvendo bem e faltava recursos, né? O hospital da PUC, nós passamos recurso. O pronto-socorro é a prefeitura, mas às vezes não está no orçamento aquilo que eles precisam. Nós estamos passando um recurso para um aparelho que ele é de alta potência para cicatrização, evita leitos e o paciente tem mais qualidade de vida, né? Então, a gente entrou nessa área, né? Eu digo assim, meio generalista, porque o auditor é isto, o auditor te dá uma missão e tu não sabe, tu vai fechar aquilo ali, tu vai estudar, tu vai ter quesitos para te chegar no resultado. E eu acho que isso aí, quando eu entrei na causa, eu comecei a ver, não, mas não é só resgatar, nós temos que ver de onde é essa consequência. E aí eu comecei a trabalhar isso aí. É uma visão holística, né, que a senhora tem, porque às vezes uma pessoa que maltrata um animal, talvez ela esteja sofrendo maus tratos também, né? Então daí já... Sim, ela tem já um problema que às vezes precisa ser tratada. Veja bem, as acumuladoras é uma coisa... hoje a gente diz excesso de animais, porque tu não pode, assim... atingir uma pessoa que tem uma dependência emocional que precisa ser acompanhada. Quando surgiu a síndrome de Horden nos Estados Unidos, que pesquisaram, eram os acumuladores aqui. O acumulador é o tipo colecionador de papel, de chinelo, de boné velho. É uma necessidade que ele tem, tipo a síndrome do toque, né? Também está envolvida. E o que acontece com essas pessoas? Elas têm tem 2, tem 3, mas elas têm necessidade de buscar uma novidade. Os casos mais graves saem à procura e vão acumulando animais, e tu não consegue manter. Aí hoje nós temos cadastrada na prefeitura 130, mas isso que já estão em 200, que é gente com 25, com 40, com 50, gente com mais. Tem pessoas que são cuidadores, mas nós temos essa deficiência que tem que envolver a saúde pública. Claro. E tem que fazer com que a pessoa queira se tratar. Né? E não é aconselhável tu chegar e tirar todo aquele plantel, porque a pessoa vai sofrer aquilo, ela tem como tudo na vida, ela já perdeu tudo, a família já abandonou, porque é uma situação difícil. Então, esse também é um dos problemas assim mais sérios que a gente tem, o acumulador, né? Que não é a vontade dele, é uma dependência que ele precisa ser tratado. Palmira Gobi era uma acumuladora? Não, ela era uma batalhadora. Eu rotulava a Palmira. Eu tinha, acho que uns 18 anos, e eu tinha uma amiga... Na minha juventude, Palmira era famosa na cidade. Sim, e ela morava na Itororó, no Menino Deus. E eu tinha uma amiga que era colega de colégio, do 2º grau, e de lá eu via a Palmira com aquele coque. O que aconteceu? A Palmira fez um grande trabalho. Por exemplo, o carroceiro. Maltratou o cavalo, ela ia do jeito dela, de relho, pegava, brigava. Mas o que eu acho que dava para a gente ampliar? Eu não posso bater no cavalo, não posso bater na família. Era uma forma de educar
com rudeza, né? Sim. E ela, assim, ó, ela fez essa parte, ela deixou essa história do bem-estar animal que ninguém falava. É verdade. Ninguém falava. Ela foi uma precursora É. da causa Da animal causa aqui de Porto Dos Alegre, né? tempos dela. É que como o programa vai para o mundo todo, né? Sim, Acho que é o canal é. YouTube, né? Então, eu sei que a Palmira Gobi, ela é merecedora de todo o reconhecimento, porque naquela época, imagina, ela enfrentava todas as pessoas rindo, até a época da carrocinha, que vinham pegar, as pessoas escondiam os cachorros, porque a carrocinha passava e levava os cachorros, né? Para matar, para eutanásia. Virar sabão. E hoje, essa era a história, né, assim mesmo. Então, eu assim, ó, hoje nós temos toda essa informação mundial que vem de outros países e a gente vai aproveitando, né? As acumuladoras vieram dos Estados Unidos, quando começou a passar aqueles programas mundiais, né? Sim, que veio a síndrome de Rorda e nos chamou a atenção. Mas então não é bem assim. Tem pessoas que têm problemas, né? Não, e elas daí acabam, as acumuladoras não limpam as casas. Não. O cheiro fica insuportável. Exatamente. A vizinhança que aciona, né? Tem um caso verdadeiro que a pessoa construiu uma casa para renda, né? Sim. Uma boa casa. Do lado tinha um problema desse. E a falta de higiene foi tão grave que começou a subir carrapatos pelo muro para esta casa que ela queria vender. Ela teve que entrar na justiça, na época. A multa foi de 5 mil para a prefeitura diário se não tirasse. Aí o que fizeram? Diminuíram aquela população, né? Deixaram ela com uns 4 ou 5, botaram uma placa que ela não podia adotar. E o que aconteceu com ela? Por isso que os médicos têm razão, não dá para tirar todos os animais. Sim. Ela chegava, ela caminhava, andava em volta da praça, ficou alterada emocionalmente porque ela não tinha mais os animais, né? E eu sei que na época encaminharam para atendimento, mas a gente sabe que o atendimento hoje psicológico ele é elitizado, né? Tem o do SUS, né? Mas é muito difícil tu recuperar uma pessoa quando chegou nesse grau, né? Mas tem isso aí. Hoje as veterinárias vão lá, botam coleira repelente, vacinam os animais, tratam. A prefeitura faz isso, né? Não dá para atender todas, né? Mas elas vão, né? Vão e cadastram. Então, esse é o lado que não é o lado bonito de ver o animal com seu tutor, que é muito lindo, a pessoa que cuida, né? Que trata bem. A gente quer ter um controle da população para chegar nesse grau. Tomara, né? Vereador, Porto Alegre vem nos últimos anos numa esfera de desenvolvimento. É claro que muito tem a se fazer ainda, né? Em todos os sentidos. Mas como um parlamentar deve se movimentar, principalmente com a revisão agora do plano diretor, né? Que, em suma, é um desenho do Porto Alegre do amanhã, né? Como é que os vereadores vão se inserir nesse processo todo? Olha, nós estamos tendo as plenárias do orçamento participativo, que começa com as áreas do entorno, né? E vem as reivindicações, isso auxilia bastante. Mas como a gente anda no bairro, vai lá no evento da igreja, vai no do clube, tu vai juntando as informações. Eu acho que a cidade tem que se desenvolver, sim. Temos que ter um cuidado também para não sobrecarregar áreas que poderiam ficar mais livres para se aproveitar melhor. Eu defendo que o desenvolvimento tem que ser feito segmentado. Não pode, assim, tanto que a gente olha Paris, tu vê lá no fundo os edifícios e a preservação. Londres, a mesma coisa. Paris é um colírio para um arquiteto. Sim, eu estou falando com o arquiteto aqui. A gente subiu me lembro que eu subi no Arco do Triunfo e a gente tem a visão 360 graus em cima do Arco do Triunfo. E a gente olha aquele perfil urbano, assim, não tem um prédio acima, tudo perfeito. E isso aí está desenhado há mais de um século. Pensa. Né? E eu vejo assim, porque as pessoas começam a falar contigo e citam o exterior. Então, vamos citar o que se vê. Por exemplo, Londres desenvolveu, mas se tu olhar, se preservou também. Claro que tem coisas que não dá para preservar. Lógico. Eu acho que tem que ter esse cuidado na liberação, né? É um equilíbrio. Eu quero desenvolver, eu preciso gerar emprego e renda, mas eu tenho, por exemplo, se aquele bairro é todo planejado,
por que eu vou chegar lá e vou colocar algo diferente, né? Eu tenho umas críticas, tem coisas boas. Por exemplo, eu sou da Zona Sul. Quando você passa na Venceslau, um empreendimento resolveu fazer um galpão, um caixotão. Bem esse o termo. Sim. E é da área animal, é revenda, né, de produtos. Ele foge porque ele ficou muito alto e uma coisa quadrada, é diferente do primeiro que a gente vê que tem um estilo. Visual. Agride, eu digo assim, quando eu vi isso, eu disse, mas que gente que só reclama. Mas eu passando ali, quando vê tem aquele caixotão branco, né, que estão fazendo. Então, às vezes, a gente tem que cuidar desse equilíbrio. Eu sei que é difícil, eu sei que a gente tem poucas pessoas. O pior é que vende, né? E tá na moda isso aí, né? Tá na moda. Esses caixotão, assim, tu não sabe se é prédio comercial ou residencial, né? Tá tudo igual. Então, assim, eu acho que esse cuidado dá pra gente gerar emprego e renda tendo esse cuidado. Claro que nós vamos trabalhar também outras partes, né? Porto Alegre é um mundo, né? Porque, na verdade, se a gente for analisar os bairros, eles não são iguais, né? Cada um tem uma característica um pouquinho diferente da outra. Tu pega o Jardim né? Isabel, é plano, só residências. Tu pega ali a Vila Conceição, já tem as partes altas, aquelas casas imensas, né? Porque naquela época foi assim. Sim. Depois nós temos Assunção, também é um bairro que tem lombadas, mas ainda tem condomínios, né? Tá, condomínios, se tu tem uma boa área, até dá. Mas nós temos que pensar também, Zimeno. E o desenvolvimento da Zona Sul, né? Eu fui outro dia andar de carro no domingo para lá, eu digo, mas meu Deus, isso aqui Tu foste até a Ípica? A Ípica é outro Porto Alegre. Não, Porto Alegre. E a Ípica é metade do caminho, porque tem um mundo para lá ainda, né? Tem. Então, eu lembro quando eu era pequena que a Venceslau, ela era metade do que ela é hoje. E era tinha uma via. Como é que chama? O lugar ali. Canteiro? Do lado ali, o acostamento. Era chão batido mesmo, assim, era uma coisa assim. Porque era praia também, ali tinha as praias de veraneio, né? Não, era Venceslau aquela, né? Que ia dar na Hípica. Isso. Nossa, então, assim... A Hípica era quase que o último... Era a última construção. Eu ia para o Lami. Era o tiro 4, depois a Hípica. Hoje levava mais tempo para ir para a Hípica do que ir para São Leopoldo. Hoje tu passa ali, é o meio do caminho, aquilo lá tá tudo povoado, é condomínio, E eu penso assim também, nós temos que ter, não sei como está sendo planejado, mas isso deve vir para o plano de... Eu desenvolvo um bairro, assim, como é que fica a mobilidade? Por exemplo, o Golden Lake, eu acho maravilhoso. Aquilo ali é uma área. Aí eu fico pensando, como é que eu vou vir? Eu ainda não sei, descer a lomba do Aceio para trabalhar. Mesmo que eu venha por dentro do Cristal, eu vou chegar ali na Beira Rio. E a Beira Rio é 2, 3 pistas. Vai ter mais ônibus, vai ter mais lotação. Tudo mais. Vai concentrar tudo. E o meu bairro é assim, é um bairro antigo e está saindo muitos condomínios planos. Mas tira uma casa e bota 14. São 14 carros. E se tem 2 carros, sobe. 28. Como é que vai ficar o meu bairro se ele assim, são ruas para te caminhar, né? Exato. Então, eu acho que essa parte, eu acho que tem que ter um limite. Não sei quem vai dar esse limite, mas temos que analisar também essa parte. Como é que fica? Até porque a população de Porto Alegre ou tá mantida ou tá reduzindo, na verdade, né? Muita gente foi para a praia, eu acho que para outras cidades com a pandemia e gostaram e não voltaram, né? É verdade. Então, a gente falava em 1,5 milhão, agora tem 1.340.000, 350, né? Nós diminuímos, né? Nas eleições do ano que vem serão 2 deputados. Né? Não, 2 vereadores. 2 vereadores. Vai ser 35 cadeiras, acho. 36, 34. 34. Mas isso agora ainda não é, eu acho que obrigatório. Parece-me que tem uma margem ainda para... pode ser um tempo de verdade. adaptação. Então, eu vejo assim que não é uma coisa ideológica, é uma coisa real. Claro. Como é que eu vou vir? A própria infraestrutura, né? Por exemplo, local, se tu tem uma casa, demole a casa, faz um prédio com 10 apartamentos, são 10 casas, né? Que vão usar a mesma infraestrutura. A mesma pista para te sair, para circular. Mesmo sistema de esgoto, mesmo também. Eu tive uma demanda lá na Coronel Feijó, bairro São João. É o meu primeiro bairro, divisa com Iapeí. Então, eu tenho um carinho muito grande por aquele bairro quando eu vim para Porto Alegre. E aí, aquilo alaga, assim, que eles têm uma chapa de aço para não entrar para dentro das casas.
né? Tem um muro, mas essa água passa. Então, isso é crônico, eles estão lutando, eles fizeram um desenvolvimento mais abaixo, perto da Sertório. Eles estão lutando ainda. E aí eu fui lá numa reunião, há tempos atrás, com o DEP, era DEMAI, eu acho. DEMAI. DEP, era o DEP, era aquele rapaz. Ainda era o DEP. Ainda era o DEP, tá? Mas não era da tua época, era mais recente. E aí eu falando, e eu olhando aqueles edifícios, imaginei, eu leiga, não sou engenheira, não sou arquiteta, mas isso é um absurdo, se tem esse alagamento, como é que tem essas torres aqui? Ah, mas isso tem a tal da bacia de decantação, né? Esse é o nome? Detenção. Não sai tudo para o esgoto. E eu vim com aquilo, mas como é que funciona? mas como é que todos esses edifícios já alagam essa coisa? Eu sei que andaram fazendo amenizada lá, né? Mas a gente não entende, né? Porque tem que ter um bom trabalho, né? De modernidade. Pensado, né? Tem que ser pensado. Isso é uma das coisas que fica embaixo ninguém valoriza muito. Né? Não, e Porto Alegre tem um... Eu costumava dizer que em Porto Alegre a gente não mora, a gente boia, né? Principalmente aqui nessa região do centro. Porque, na verdade, como ele é mais baixo que o nível do Guaíba... Não tem como. A umidade os vasos comunicantes não tem como. Não tem como, né? E foi um aterro, né? Na época, imagina, aterraram toda aquela parte ali perto da igreja do Pão dos Pobres. Esse sistema de contenção a cheias que nós temos aí, que todo mundo quer demolir o muro, mas, na verdade, esse sistema de contenção a cheias, se fosse construir hoje, não teria dinheiro para fazer. Porque custaria uma Babilônia de recursos, porque são 46 quilômetros, se eu não me engano, do início da Freeway até lá depois, onde vai ser o Golden Lake. Que é o sistema de contenção a cheia. O muro é só a porta de entrada. Pois o pessoal quer deixar bonito. Agora tá bonito, né? Tá bonito. Mas assim, aquilo ali, a tábua das marés, né? Um dia eu vi uma explicação da tábua das marés, que é a Zona Sul, e eu fiquei tão preocupada, de 70 anos, todo mundo... Bom, não sei se eu vou estar aqui, né? Mas eu fiquei impressionada como muda, né? Os rios, tudo, né? Tá aí os efeitos climáticos, né? Que é uma coisa muito séria. Mas, vereadora, a gente queria lhe agradecer muito a sua disponibilidade de estar com a gente aqui, vim bater um papo aí sobre a questão animal, que para nós é muito cara, né? Nós que somos cachorreiros, né? A gente tem cachorro em casa e é quase que são membros da família, né? Porque a gente diz... Agora tem até plano de saúde, né? Eu tava sim, plano de saúde, viu? Eu até estou estudando um plano de saúde, porque é uma Babilônia que se gasta. Se gasta. Mas isso é um assunto que nos interessa bastante. Acho que a senhora, com a sua disponibilidade de vir aqui, nós deixamos aqui o nosso profundo agradecimento e botamos à disposição aqui nos nossos microfones, a hora que a senhora quiser. Muito obrigada. À disposição aqui para que a gente possa, inclusive, aprofundar esse tema ou trazer algum tema que seja do seu interesse. Martina? Eu queria lhe agradecer muito a sua presença. Como o Sérgio disse, estamos sempre abertos aqui à sua participação. E se a senhora quiser deixar um recadinho para as suas... Sim, é dizer às famílias multiespécies que nos deixam muito satisfeitas de saber que cuidam bem dos animais, dizer aquele que abandona, que ele hoje está sujeito à legislação que pode levar a regime fechado. Hoje uma câmera filma a situação que está acontecendo, então hoje as provas são mais evidentes. Dizer que temos as delegacias Amiga dos Animais para denunciar, temos 156 da prefeitura, que quem fiscaliza é a Guarda Municipal, e temos os programas de controle populacional também disponíveis, que sempre são divulgados, e dizer assim que para nós o abandono ele não merece perdão, né? Porque cria uma série de consequências, inclusive envolvendo o município, né? E que nós estamos à disposição lá no nosso gabinete, 9868-15800 ou 3220-4284, que também nós fizemos muitas ações envolvendo denúncias que a gente não divulga, né? Sim. Mas nós também podemos fazer verificação e nós também atuamos em outras frentes no mandato e
contamos assim com os nossos eleitores, com os porto-alegrenses também, nas suas demandas que nós trabalhamos na busca de soluções. Pessoal, não esqueçam então de participar do nosso programa, nos ajudando a levar nosso conteúdo ao maior número de pessoas. Na telinha aparece nosso QR Code. Muito obrigada. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Então venha com a gente, se inscreva, comente, curta e compartilhe. E dia 18 de setembro, concorra às facas Dom Cássio Selaimen. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.